Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula e hoje na aula número 2 nós vamos falar aí sobre o trade, né? Ou seja, a negociação com o gráfico de Renko. Trade simplificado com gráfico de Renko é o nosso tópico central de hoje. E quais as vantagens do uso do gráfico de Renko? Como vimos, o uso de gráficos eles têm inúmeras vantagens para o trader, né? Quer seja ele de candlestick, nós vimos na aula introdutória, né? E falamos aí o comparativo entre candles e o gráfico de Renko. Né? Mas não necessariamente devemos escolher apenas uma técnica de análise dos ativos, ou seja, a gente deve conhecer, né? A gente ter uma base, ou seja, ter opções. É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês aqui, de apresentar uma nova forma de analisar o mercado. Embora fundamentos e preços, tá? Eles nem sempre caminhem de mãos dadas, e a divergência entre ambos possa dar um alerta aí ao investidor atento. Então, ou seja, utilizando o gráfico padrão, como geralmente as pessoas estão acostumadas a utilizar, que é o gráfico temporal, o gráfico de candlestick ou o gráfico de velas, né? E buscam ali a questão das divergências, né? Para poder operar ali as divergências, né? Ou seja, numa operação de scalp, quer que seja. Mas a boa notícia, né, que a gente tem uma outra forma de enxergar o mercado, porque nem sempre os padrões gráficos, né, as figuras, né, e essas divergências elas vão ser suficientes para que o investidor, né, ou para que o trader, né, falando aí no curto prazo, né, que é o nosso foco aí, a questão do day trader, venha a ter bons resultados, tá? Então, talvez, né, eu acredito que com certeza, né, seja a hora aí da gente colocar os nossos pés no chão, né, e passar a analisar o mercado sobre um outro olhar, sobre um outro prisma. Além disso, né, o uso sistemático de gráficos ele pode ser útil nos seguintes aspectos, tá? A gente tem, porque a gente está massificando a questão dos gráficos, né? Que existe uma outra forma também de analisar o mercado, que é o tape reading, né? Que é a questão de análise de fluxo, mas a observação e a análise do mercado no contexto, vendo aquilo, as pegadas, digamos assim, que os ativos deixaram, né? A gente segue essas pegadas, né, e com o uso de gráficos, né, ainda mais o gráfico de Renko, que tem as suas particularidades, a assertividade, né, e a objetividade das operações se tornam muito superiores. Tá? Isso na minha opinião pessoal como trader. E quais são os aspectos úteis aí de se utilizar gráficos para analisar o mercado? E o gráfico ele oferece uma história, né, ou um histórico da ação dos preços, aquelas pegadas que eu mencionei. É um instrumento útil, né, para análise não só fundamentalista, mas também para análise do grafista, né? Reflete verdadeiramente o comportamento do mercado. Dá uma boa noção sobre a volatilidade dos ativos, ainda mais se a gente utilizar alguns indicadores, né, como, por exemplo, um indicador de envelopamento, né, como, por exemplo, o mais comum, o mais conhecido aí, e muito eficaz, aí, bandas de Bollinger. Tá? Também dá uma boa noção, né, sobre a capacidade aí de implementação de estratégias de time, né? E ajuda também na administração de risco, aonde colocar os stops. Touros versus ursos. Vocês devem ter escutado essas expressões muitas vezes aí, né? Tem até o economista, né? Muito conhecido, muito famoso aí, né? O Pablo Spy, né? Que tem lá o touro de ouro, né? Enfim. Então, a gente vai entender um pouquinho porque ele escolheu esse símbolo, né? E porque ele é o touro de ouro. Vamos lá. Caso esteja chegando agora no mercado, você precisa conhecer dois termos comumente utilizados no mercado financeiro. Tá? Então, é estar autista, né? Que
é a tendência, né, em um mercado de ações, não falando ações para a gente entender, mas qualquer tipo de ativo, né, criptoativo que seja, tá? É quando a predominância dessa tendência desse mercado, né, é pela demanda, ou seja, pelo desejo de adquirir aquele ativo. Então, os preços dos ativos, né, dos papéis, né, das commodities que seja, eles venham a subir, tá? Assim como pode acontecer no mercado comum, no dia a dia, por exemplo, se tiver em falta, sei lá, o leite, né, sei lá, por exemplo, né, então a procura por esse item e a escassez dele na prateleira do mercado vai fazer com que o preço venha a subir. E assim também acontece no mercado, tá? Então seria um mercado altista, tá? O termo em inglês ele tem origem na simbologia de que o touro ataca com o chifre, realizando movimentos de baixo para cima, erguendo seu rival no ar. Então, na figura 10, temos aí a eterna luta entre touros versus ursos. Estar baixista, ou bear, né, tendência, indica o quê? Uma tendência, né, no mercado de ações, ou como eu mencionei lá, em qualquer tipo de ativo, né? Quando a predominância desse mercado é pela oferta, né? Então tem muita oferta, né? Muito oferecimento por esse ativo, então os preços desse ativo eles caem. Mesmo exemplo lá do supermercado, lá do litro de leite, do leite, se tiver muito leite, muita quantidade, né, sendo ofertada, né, a tendência é que esse preço diminua para que consiga pelo menos gerar aí uma procura ou um aumento dessa demanda, tá? O termo em inglês vem de bear, né, ou urso, né? Um urso ataca com movimentos da garra de cima para baixo, derrubando o seu adversário. Daí a origem desse termo. Então, eu acho que agora ficou claro o por trás desses termos aí do urso versus o touro. Segundo Sato Namura, o gráfico de Renko é um gráfico de preços independente do tempo, atemporal. Eu já comentei isso com vocês em aulas anteriores. O gráfico de Renko ele é amplamente utilizado em diferentes mercados, incluindo ações, mini-contratos, opções, Forex e criptomoedas. O gráfico de Renko é um gráfico mais exclusivo e pertence a um conjunto de tipos de gráficos, como por exemplo, ponto e figura, cais e barras de intervalo, todos focados exclusivamente no preço, tá? E é por causa dessa característica distintiva que os traders observam o gráfico de Renko exibindo tendência de preços limpas, com pouco ruído, em relação ao gráfico de candlestick ou gráfico de velas. Na figura abaixo vemos uma comparação de um gráfico Renko e o gráfico padrão de velas. Notem nas figuras abaixo que estamos observando o mesmo ativo e percebam a diferença, né, a clareza, né, que o gráfico da esquerda, ou seja, o gráfico de Renko, nos proporciona nessa análise. Então, esse é o diferencial entre operar num gráfico atemporal e operar num gráfico temporal, como o gráfico de candlestick. A figura abaixo mostra um gráfico padrão de Renko. É importante lembrar que antes de negociar com o gráfico Renko, é necessário determinar o tamanho do box ou tijolo. Mas isso não é nenhum problema nessa altura do campeonato, porque nós já estudamos isso na aula anterior, tá? Os traders podem usar um tamanho fixo de box, como por exemplo 5, 10, 15 ou qualquer valor de sua escolha. Depois que o valor é determinado, os tijolos de Renko são plotados, ou seja, eles são desenhados. Quando o preço move um número X, né, de pontos, né, ou fecha um número de ticks ou de pontos que o trader selecionou, um novo tijolo de Renko ele é desenhado, ou seja, ele é plotado no seu gráfico. Um gráfico Renko de reversão é formado quando o preço se move duas vezes, né? Ou seja, ele move duas vezes o tamanho do box. Além disso, o box Renko vermelho ou a reversão é plotada na próxima coluna abaixo do box Renko anterior. Perceberam aqui? É daqui, ou seja, da estrutura de como é plotado o gráfico Renko, que nós isolamos os nossos pivôs de alta e de baixa, que são nossos boxes azul
e amarelo, para que a gente opere justamente nessas reversões de momento, né, daquela tendência vigente até então, e com base em indicadores que a gente tem dentro, né, dessa estrutura, a gente consegue tomar melhores decisões, porque nem sempre aquela reversão que vai estar sendo, que está acontecendo, ela vai ser a melhor, o melhor momento, né, de entrada. Então é por isso que as nossas colorações elas vão plotar exatamente naqueles melhores momentos, né, e também alinhados aí ao nosso estocástico adaptado, mas isso é uma outra história mais para frente. É só para a gente entender o contexto aí, a estrutura, né, que está por trás aí do nosso operacional. Então, quais são os benefícios de usar o gráfico Renko? Os gráficos Renkos podem não ser tão populares quanto os gráficos de vela ou candlesticks, mas têm seus próprios benefícios exclusivos. Eles são mais limpos que os demais, né? Nesse caso, clean, né? São limpos, né? Não se refere apenas ao seu aspecto visual no gráfico, mas à redução do ruído. Então, quando a gente fala que é um gráfico mais clean, mais limpo, não só no aspecto, né, de apresentação, mas também pela eliminação de muitos ruídos deixados aí no gráfico de candlestick, né? Ainda mais dependendo do time frame que se opera. O gráfico de candlestick ou de velas são especialmente propensos ao ruído porque tem corpos, né, e sombras, e dependendo do tamanho a gente consegue se confundir ainda mais. Não que a gente não use, né, as sombras no Renko, mas ela tem um outro objetivo nesse gráfico que eu já cheguei a comentar e a gente vai ver o detalhamento mais para frente. Independente se a gente usa o gráfico de Renko com ou sem sombra, né, eu recomendo usar com a sombra porque a gente consegue identificar melhores locais para proteção dos nossos trades. Fazendo menção, né, ao gráfico de candlestick, o componente da sombra, né, ele vai dificultar ali o estabelecimento de padrões no mercado porque criam ruídos que foram contabilizados, né? Por outro lado, o gráfico de Renko é feito de tijolos de tamanhos semelhantes, tocando um ao outro, e é muito mais fácil ver uma forma de tendência ou padrão, né? E para fins de planejamento, facilita o gerenciamento de risco, pois as metas de gain são pré-determinadas. E aqui que entra o pulo do gato e a diferença. Quando a gente adapta o nosso gráfico default, né, o padrão de Renko, ele vem sem sombra. E é perfeito, ele é mais limpo, a gente consegue identificar as tendências. Mas se a gente tirar do automático, né, eu já mostrei isso, e colocar para candles, a gente tem as velas, as sombras, né, melhor dizendo, no nosso gráfico de Renko. Então a gente consegue utilizar o seguinte, aquilo que era um problema em candlestick é uma solução no Renko, porque eu continuo tendo a minha tendência estabelecida mais limpa, né, mais clean, né, com menos ruídos, e essas sombras, né, melhor dizendo, que atrapalham no candlestick, são nossas aliadas aqui, porque elas vão dizer exatamente a que certo nível o mercado andou, para que a gente consiga colocar os nossos stops em níveis de preço, stops técnicos com muito maior segurança, né, e menos subjetividade do que o gráfico temporal. Segundo Sato Namura, o gráfico de Renko também é visualmente atraente dentro de um escopo visual 2D. O gráfico de Renko é mais fácil de interpretar, pois um tijolo verde de alta, né, significa que o preço está subindo, e um tijolo vermelho de baixa significa que o preço está caindo. Então, quais são as diferenças entre o gráfico de preço e tempo e apenas os gráficos de preço, né? Todos os tijolos em um gráfico Renko têm tamanho semelhante, então ele tem o mesmo número de pontos, né? Enquanto no gráfico de velas, cada candle pode ter tamanhos variados, números de pontos. E o que a gente conclui com isso, né? Por exemplo, você está operando nos 5 minutos, cada candle que fecha a cada 5 minutos tem uma pontuação diferente. Um vai ter 50 pontos, outro vai ter 300 pontos, um pode ter 1000 pontos dentro daquele time de 5 minutos. No gráfico de Renko, a cada tijolo ou box, todos terão a mesma pontuação. Por exemplo, no mini índice nós utilizamos o 21 de Renko, que são 100 pontos. Então, a cada 100 pontos que o mercado movimentar em uma direção, né, ele vai sempre plotar 100
de 100 em 100 pontos. Com isso a gente consegue estabelecer melhores alvos, né, em níveis de preço, em locais de trades importantes e também proteger as nossas operações. Além disso, os candles podem ser acompanhados por sombra, isso nós já falamos aí, mas a gente vai sempre estar repetindo que vai modificar aí o tamanho dos candles. E vem aquela grande pergunta do universo, né? Considera a sombra ou não considera a sombra? Considera apenas o tamanho real para estabelecer, sei lá, marcar uma retração de Fibo, uma projeção de Fibo, colocar um stop, tá? No Renko a gente não tem esse problema. Então, um novo candle é formado toda vez que o tempo gráfico escolhido para a negociação termina e um gráfico de candlestick ou de vela. Então, como eu falei anteriormente, de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, quer que seja, vai gerar uma nova vela, né? No caso do candle, e com tamanhos variados. Já no gráfico de Renko, um novo box só se formará quando o preço atingir aquele valor determinado pelo aquele tamanho de Renko escolhido, né? Que a gente escolheu para negociar, que pode ser aí de 5 tickets, né? 10, 15, 21, 25, enfim, de acordo aí com o perfil de cada trade. Um analista técnico pode tentar identificar o sentimento do mercado olhando os candles, mas o gráfico de Renko não mostra as emoções em jogo nos mercados. Isso pode ser mais um benefício, né? Já que a ação do preço agora pode ser usada em termos de matemática, tá? Aí que entra um grande diferencial. E não na antiga fraseologia, né, da psicologia do mercado, né, que muitos traders defendem até hoje, tá? Então, a gente opera o preço, níveis de preço, tá? Preço já desconta tudo, então naquele nível de preço, subentende-se que a gente já tem ali definido já o sentimento. Então, Sato Namura também explica que o gráfico de Renko mostra níveis de suporte e resistência muito definitivos, né? Muito definidos, né? Simplificando o processo de identificação dessas importantes zonas e áreas de interesse para compradores e vendedores. Os gráficos de vela são iguais para todos os comerciantes que observam o mesmo período de negociação, enquanto o gráfico de Renko permite que o trader defina seu próprio preço ou valor e, com efeito, crie um gráfico personalizado. Perceberam aqui uma sutil diferença? Por exemplo, quando todo mundo está operando os 5 minutos no gráfico de candles, todo mundo está olhando o mercado exatamente da mesma janela. Já nós, eu e vocês futuramente, operadores que adotam o gráfico de Renko, você cria o seu mundo à parte. Não que seu mundo esteja distante da realidade do mercado, pelo contrário, é um novo prisma, é um novo olhar de analisar, né, de ver o mercado, de enxergar os melhores locais de negociação, tá? Porque o gráfico Renko permite essa personalização. Então, essa flexibilidade proporcionada pelo gráfico de Renko permite que ele se encaixe na estratégia de qualquer perfil de trade. Tá? Então agora você deve estar um pouco mais familiarizado com o gráfico de Renko. A importância de uma entrada no nível de preço, né? Ou seja, naquele nível que está sendo negociado, né? Em vez de uma entrada baseada no preço cronometrado simplesmente, né? Isso muda tudo, né? E essa mudança de visão permite a você, né? A nós, trader aí do varejo, né, os chamados sardinhas, né, isso nos dá uma oportunidade de negociar como um comerciante, ou seja, como os traders, né, japoneses faziam, né? Então, removendo o que? A psicologia, né? A gente se insere mais, né, naquela cultura oriental, né? Não dizer que são frios, né, mas mais racionais, menos emocionais, tá? Então o gráfico de Renko nos dá essa possibilidade. Então remove essa psicologia das negociações, tá? E a plotagem de preços puramente baseadas no tempo, né? Isso fica para trás e a gente passa a ter uma visão de plotagem de preços baseados na matemática, tá? É onde aí o Renko finalmente reina como o rei dos gráficos. Então vamos analisar a estratégia real que você pode usar para negociar em níveis de
price action, sim, a gente pode usar o gráfico de Renko puro, né, para observar aí o comportamento do mercado. Definindo seu perfil de trade. Então, antes de começar a traçar a estratégia de trade, o trader precisa se autoconhecer para evitar que, ao longo do tempo, passe por momentos de angústia e euforia. Essa autoanálise traz à tona os pontos fracos e as qualidades de cada um, ou seja, de cada trader, de você aí que está me assistindo. O trader bem-sucedido, ele é realista, sabe que suas capacidades são limitadas, vê o que está acontecendo no mercado e sabe reagir aos fatos. O trader profissional não se dá ao luxo de alimentar ilusões, tá? Isso é uma frase dita aí do Dr. Alexandre Elder. O Dr. Alexandre Elder sugere que os aspirantes a trade respondam algumas perguntas antes de começar a operar na bolsa de valores. Que tipo de ativo você aceita operar? Qual é o número de tickets de Renko, né, que não lhe causa aí grande desconforto? Tem condições de acompanhar a evolução dos preços, ou seja, o número de tickets de Renko escolhido? Como reage às operações perdedoras? Qual a relação retorno versus risco que é aceitável para você? Trabalha com que tipo de gestão de risco? Quais ferramentas gráficas ou fundamentalistas serão utilizadas na tomada de decisões? Nós utilizamos o 3M Pro. Então, nos slides seguintes, né, com base nos ensinamentos de Malheiros aí, né, a gente vai mapear aí os principais perfis de trader. Bom, chegamos aí ao perfil do trader. Então temos aí o perfil de médio e longo prazo. O tamanho de Renko, né, seria para o semanal diário de 21 a maior que 21R, né, menor ou igual a 45R, tá? E a duração das operações poderiam ser de horas até dias. No curto prazo, né, o tamanho de Renko seria o diário intraday de 7 a 21R, né? De minutos até 1 hora. E no curtíssimo prazo, intraday, né, que seria aí de 3 a 5R segundos e até alguns minutos, tá? Bom, mas você não falou que o gráfico Renko é atemporal? Sim, é atemporal. É apenas, tá, um comparativo, né, uma base para a gente ter uma noção de como pode durar aí, ou poderia durar as operações de acordo com o tamanho, né, para a gente ter uma noção de velocidade, né, sabendo que quanto menor o tamanho de Renko, maior os seus ruídos, tá? Um trader de longo prazo, conhecido também como position trade, não tem interesse em abrir e fechar posições com grande frequência e considera que a maior parte das flutuações diárias do preço não passa de um ruído, dentro de um horizonte de tempo mais amplo. Então, ele não está se preocupando muito com essas pequenas oscilações nos tempos menores, tá? O objetivo desse perfil é obter retornos robustos, né, em ativos, em ações com sólidos fundamentos. Normalmente, as estratégias são montadas em gráficos Renko maiores, né, com indicadores técnicos seguidores de tendência. Essas operações não têm limite de tempo, desde que não sejam opções ou mini contratos, né? Porque são alcançados aí pelo vencimento desses contratos e podem ser mantidas por meses ou até anos. A gente está falando especificamente das ações ou de criptomoedas, desde que o movimento dos preços esteja a seu favor. O trader com perfil de médio prazo, né, também opera papéis ou ativos com bons fundamentos e com indicadores técnicos seguidores de tendência, mas nesse caso o tamanho do Renko ele é menor. Seu objetivo é capturar uma tendência maior, onde ele vem ali poder capturar, ou seja, pegar mais pontos, né? ou chegar a níveis de suporte e resistência no gráfico diário ou semanal, que no caso a gente pode utilizar aí a nuvem de Ichimoku, enfim, que a gente utiliza aí como suporte e resistência até para colocar os nossos alvos aí, tá? Então, seria um perfil aí moderado, né? Ou de médio prazo, que se encaixa muito no nosso operacional. O trader de curto prazo, conhecido também como swing trader, né, trabalha com gráficos Renkos acima de 10 ticks. O objetivo é tirar proveito dos movimentos de alta e de baixa que durem de algumas dezenas de minutos até algumas horas, né? Fundamentos são
não são necessários, né? Nos ativos que são negociados, eles precisam apenas possuir muita liquidez. O trader de curtíssimo prazo, também conhecido como day trader, realiza operações que começam e terminam dentro do mesmo pregão e pode até mesmo trabalhar com vendas a descoberto e efetuar várias operações no mesmo dia. Essas características acabam exigindo a escolha de um tamanho de renco menor que consiga aí capturar o movimento rápido dos preços, mas que também não tenha muito ruído, né? Então, rencos menores de que 7 dão muito ruído. Esse perfil aceita operar a favor e contra a tendência, né? Por isso que a gente tem as operações lá de compra e venda de risco, tá? E é dessa mesma forma que eles operam, é muito semelhante à forma do swing trader. Ele possui ali um arsenal de ferramentas gráficas para atingir os seus objetivos e vale destacar que, além de alta liquidez, os ativos negociados precisam também apresentar alta volatilidade, aí que se encaixa aí o mini contrato de índice e de dólar, tá? O tamanho do renco certo é aquele que mais se adapta ao perfil do trader, tá? Perfil gráfico do ativo. Então, parafraseando a análise técnica, ao longo de um determinado número de tickets, os preços se desenvolvem em 3 movimentos distintos: tendência de alta, tendência de baixa e acumulação. Porém, entre os ativos disponíveis na bolsa, é possível encontrar alguns com perfis mais acumulativos e outros mais tendenciosos. A escolha da análise empregada, ou seja, da análise técnica que você vai utilizar, né, ela deve estar ligada às características gráficas do papel e o ativo que será operado, senão o trader não terá os resultados esperados, tá? Então é vital, né, identificar qual é o perfil gráfico de cada ativo para avaliar se ele é ou não adequado àquele perfil de operação. Depois é importante entender um pouquinho o perfil de volatilidade. Após identificar as características gráficas do ativo, o próximo passo é avaliar qual é o perfil histórico de sua volatilidade. Entende-se por volatilidade a dispersão das variações percentuais dos preços em relação à média de retornos. É importante entender que a volatilidade não indica o sentido dos preços, mas apenas a sua possível faixa de oscilação, isto é, o quanto pode subir ou cair. É isso que eu compartilho com vocês todo dia lá no Telegram, no Instagram, os locais de trades, onde a gente mede a volatilidade, né, que eu acompanho diariamente, do índice e do dólar, e com base nessa volatilidade, aplicando essa volatilidade sobre o ajuste, né, do fechamento, né, desses contratos, a gente projeta para o dia seguinte essa possível volatilidade, ou seja, para mais e para menos, ou seja, a gente cria aí um envelope, né, como se fosse uma banda de Bollinger. A banda de Bollinger é um desvio padrão sobre uma média de 20, geralmente, né, a clássica. A gente faz um envelope que é a volatilidade daquele ativo sobre o ajuste e a gente faz esse envelopamento para mais e para menos, para ter as nossas áreas de atuação ali no mini índice e no mini dólar. Por isso que todo dia eu encho vocês aí compartilhando os locais de trade, tá? Então a gente vai ver aí no próximo slide, que é a figura 15, que um ativo com alta volatilidade tende a apresentar maiores dispersões de preço em relação à sua média, né? E em geral ganha preferência dos trades mais arrojados. Por outro lado, ativos com um histórico de volatilidade mais baixa acabam sendo os mais utilizados por traders com perfil mais conservador ou moderado. Então, esse aí é o perfil de volatilidade, a curva de distribuição normal ou curva de sino, tá? Então, vale destacar que um ativo mais volátil não significa que será necessariamente o mais lucrativo de todos. A informação que a alta volatilidade nos dá é de que, possivelmente, oportunidades de curto prazo tenderão a aparecer com maior frequência. Por outro lado, esse ativo será mais arriscado devido às suas grandes flutuações. A volatilidade do ativo é diretamente proporcional ao apetite a risco do trader. Agora falando sobre volume, outro dado técnico disponível ao trader, né, ou ao investidor é o volume, e que fica muito mais fácil de ver o seu impacto no gráfico de renko.
Volume é o total de contratos negociados, aqueles que trocaram de mãos ao longo de um dia de negociação. O volume geralmente aparece na parte inferior do gráfico e é relacionado ao preço correspondente ao dia, né, em que o pregão ocorreu ou aquele horário que ele ocorreu. O volume oferece confirmação ao trader, né, um dos princípios de Dow, né, é de que o volume deve acompanhar a tendência, né? Quando o volume diminui no sentido da tendência e aumenta no sentido contrário à tendência, isso é um alerta de que uma mudança da direção é bastante provável. E é isso que o nosso Trade System, ou seja, a nossa regra de correlação faz, é nos alertar quando isso está prestes a acontecer. Repare no gráfico abaixo como o volume confirma a quebra de tendência de baixa, indicando excesso de demanda pelos contratos de mini índice. Percebam aqui, tá? Onde houve aí o esvaziamento dessa tendência de baixa, o aumento de volume na direção contrária àquele trade que era vigente. Um outro conceito importante é contratos em aberto. Então, nos mercados futuros, o que está em questão é a seguinte pergunta: quanto estará valendo determinado ativo financeiro, por exemplo, a soja, milho, açúcar, dólar, índice Bovespa, taxa de juros, etc., em uma determinada data de vencimento? Na tentativa de obter lucro, especuladores ou investidores, nós somos especuladores, tá? Ou na tentativa de se proteger, né, contra possíveis flutuações de preços, né, que são aí os produtores ou administradores de fundo de investimento fazendo hedge, os diversos participantes do mercado compram ou vendem esses ativos financeiros. Os contratos em aberto representam o número total de contratos que estão nas mãos dos diversos participantes do mercado no final de cada dia. Uma vez que, para que cada contrato comprado no mercado futuro, tá, deve haver um correspondente vendido. O número de contratos em aberto representa o número de contratos comprados ou vendidos, mas não a soma dos dois, pois isso acarretaria redundância de informação. Investidores que fazem day trading não acarretam mudanças no número de contratos em aberto, pois abrem e fecham a posição no mesmo dia. Então, isso é um dado importante para a gente analisar, para que vocês também passem, né, melhor dizendo, a analisar, com relação ao, por exemplo, a gente opera um mini índice, dá uma olhada no índice cheio, né, para a gente ver como é que está essa relação de contratos em aberto. No estágio inicial de negociação do ativo no mercado futuro, o volume e o número de contratos em aberto tendem a ser pequeno. À medida que o contrato atinge um ponto de maturação, esses números tendem a aumentar. Quando a data de vencimento do contrato vai se aproximando, esses números tendem a diminuir novamente, à medida que os agentes financeiros encerram suas posições compradas ou vendidas ou rolam, né, a posição para o contrato de vencimento subsequente, assim como se faz também nas opções. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado muito claro a questão da negociação, do trading, e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e bons trades a todos!